E aí, galera, tudo bem com vocês? Estou voltando a fazer estudos bíblicos porque eu acredito que esses estudos ajudam muita gente, né? E o objetivo é ajudar as pessoas a se libertarem da religião e terem um verdadeiro encontro com Deus, né? O estudo de hoje eu gostaria de falar o seguinte, olha. O Messias veio para nos tirar do sistema religioso. Eu tenho base bíblica para isso, eu estou aqui com João no capítulo 10, aberto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também. Em João no capítulo 10, e eu vou dizer a você por que Jesus veio tirar-nos do sistema religioso. João capítulo 10, verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Eu não vou fazer um estudo sobre todo o contexto, sobre todo o conteúdo de João capítulo 10. Mas vou dar ênfase apenas aos dois currais, porque eu consigo enxergar aqui dois currais. Então vamos mais uma vez ver aqui, olha bem. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus, ele chama as ovelhas para fora. Ele não deixa as suas ovelhas dentro do curral. Depois você vai saber qual o significado simbólico desses currais. Vamos ver agora o versículo 16. João 10, 16. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Vejam que o verbo ouvir está conjugado aqui no futuro. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Entenderam? No verso 3 aparece um curral. No verso 16 ele diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são deste curral. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. O Messias Jesus veio tirar as ovelhas dele do sistema religioso. Ele abriu as portas do sistema religioso e ele mesmo conduz as suas ovelhas para fora do sistema, para fora dos dois currais. Eu vou explicar o que são esses dois currais. Mas primeiro eu queria dizer uma coisa a você. Eu já disse anteriormente, em outros vídeos, que o Messias não criou religião. O sistema religioso está aí desde a Mesopotâmia antiga, desde os Sumérios, nós podemos comprovar isso através de documentos. Já existia um sistema religioso de adoradores do Deus Sol, como até hoje. Adora-se o Deus Sol, dentro do cristianismo, da religião institucionalizada cristã. Mas se Jesus não criou esse sistema religioso cristão, como ele foi criado? Ele foi criado da seguinte forma. O imperador Constantino, um grande estrategista político, queria unificar o seu reino para fortalecê-lo. O próprio Messias disse que um reino dividido não prevalece. Então ele queria unificar as religiões para fortalecer o seu reino. Então, ele convocou sacerdotes das diversas religiões e, sobretudo, seguidores do Messias, que até então não eram cristãos, não existia essa nomenclatura, o cristianismo só começou a surgir depois do Concílio de Nicéia. Então, ele convocou esse povo para participarem do Concílio Ecumênico de Nicéia, que aconteceu no ano de 325 da nossa era cristã, isto é, depois de Cristo. Ali surgiu a Igreja Católica, com todos os seus dogmas, com todos os seus rituais,
com todo o seu misticismo, com toda a sua doutrinação e com toda a sua influência política, porque na verdade ela é, além de tudo, além de uma instituição religiosa, ela é sobretudo uma organização política muito influente até os nossos dias, você sabe disso. Mas depois, primeiro surge no ano de 325 a Igreja Católica, e depois, no ano de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, começou a surgir a Igreja Evangélica, que também surgiu de um movimento político. Lutero, o padre Martinho Lutero, ele estava a serviço da monarquia alemã. E ali criou toda aquela questão da reforma protestante, com o objetivo de reformar a igreja, mas por trás daquilo tudo haviam interesses políticos. Então você viu que o Messias não criou religião. Quem criou a religião católica, o cristianismo, nasce em 325 por Constantino, apoiado pelos tais pais da igreja, sacerdotes ali, e homens interesseiros, por sinal, e no ano de 1517 surge a igreja evangélica, e todas as denominações evangélicas hoje no mundo, que giram em torno aproximadamente de 40 mil organizações, 40 mil instituições, denominações evangélicas, todas elas são ramificações da Igreja Católica. Então, em primeira instância, nós vimos que o Messias não criou a religião cristã. Mas por que lemos João 10? Nós lemos João 10 e mostramos dois currais, que nós vamos explicar agora, para dizer a você que o Messias, Jesus, ele veio te tirar da religião. Ele veio nos tirar da religião, do jugo pesado da religião, da prisão que é a religião. Entenda, o primeiro curral representa o judaísmo, com todas as suas leis, com toda a sua dogmática, com todos os seus princípios, escravagistas, que escravizava o povo de Israel, que tinha como principal dogmática a morte. Se pecar, morre. Se não cumprir tal lei, morre. Então, o Messias, ele veio primeiramente e abriu a porta do judaísmo e chamou as suas ovelhas pelo nome e as conduziu para fora. E quando o Messias diz, olha, mas eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste curral, ele está dizendo que existe um segundo curral. Primeiro curral, primeiro aprisco judaico, ele vai, o porteiro abre a porta, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Segundo curral é o curral gentílico. Agora lembre-se, o Messias não abriu a porta do curral gentílico, literalmente, ele apenas deu ordem. Lembra-se do que o Messias falou com Pedro? Ele disse, olha Pedro, te dou a chave, te dou as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, liga no céu. O que você desligar na terra, desliga no céu. Então Pedro recebeu chaves. Aí quando nós vamos para Atos capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória, estou fazendo tudo no improviso aqui, como sempre. Atos capítulo 1, verso 8, você vai ver que o Messias, ele entrega, a igreja recebe um mapeamento missionário de como eles iam seguir para a árdua missão de abrir as portas da religião e libertar as pessoas. Atos 1, verso 8, diz, olha, vocês serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. Vamos correlacionar uma coisa com outra. Quem recebeu as chaves? Pedro. Na festa de Pentecostes, quem foi que proclamou o Evangelho? Proclamar o Evangelho, irmão, não é ficar enchendo as pessoas de liturgias
de dogmas, de princípios legalistas, não. Proclamar o evangelho é dizer, ó, saia da religião, ame seu próximo. É a mensagem do evangelho, a mensagem do Messias. Quem foi que estava ali em Jerusalém? Quem recebeu a chave? Quem recebeu a chave foi Pedro. Então, a igreja em Atos recebe o mapeamento. Pedro recebe a chave e a igreja recebe o mapa depois. Atos 1:8. Primeiro, Jerusalém. Pedro proclama o evangelho em Jerusalém. Depois, toda a Judéia, né, Samaria, que eram os judeus mestiços, Samaria e toda a Judéia. Se você observar em Atos capítulo 8, você vai ver que Pedro aparece na cena também ali, em Samaria, não é? E em toda a Judéia. E depois Pedro aparece de novo na cena, em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, para abrir o curral dos gentios. Lembre-se o que o Messias falou em João capítulo 10. Eu tenho outras ovelhas que não são deste curral. Vou repetir. Primeiro, em Jerusalém, Atos capítulo 2, o curral é aberto em Jerusalém. Depois, em Samaria, toda a Judéia, Atos capítulo 8, a igreja cumpre a missão em Samaria, toda a Judéia. E até os confins da terra, Atos capítulo 10 começa através da libertação dos gentios, né? A porta da religião se abre para os gentios e saia dessa religião, Cornélio. E todos aqueles homens que estavam ali, gentios. Então, agora, só há um rebanho, ou seja, judeus e gentios, seguidores do Messias, só um rebanho. Nem gentio é maior nem melhor do que judeu, nem judeu é maior nem menor do que gentio. É um só rebanho. Todos no mesmo patamar. Todos são irmãos. Não tem hierarquia, ninguém é maior do que ninguém. E um só pastor. Há um só rebanho e um só pastor. Ele disse que aqueles judeus que não acreditavam nele era porque não conheciam a voz dele. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me ouvem. A voz do Messias, João capítulo 10 é: saia de Babilônia, saia do sistema religioso, saia do curral. Não há como seguir o Messias, ao mesmo tempo seguir um pastor homem, porque o pastor homem é enganoso. Ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o único bom. Todos os outros são maus. Porque, no mínimo, são ladrões de título. Estão usando um título que não é deles. Então essa é a mensagem. O Messias veio para abrir as portas do sistema religioso e libertar as ovelhas que conhecem a voz dele. Como eu falei, o meu objetivo nesse vídeo não era falar sobre todo o contexto de João capítulo 10, como eu fiz ontem no vídeo da ceia, né? Mas falar acerca desses dois currais. O curral judaico e o curral gentílico. Primeiro foi aberto o curral judaico, né? O aprisco judaico de saia, ele chamou. Ele não quer que você fique dentro de uma religião, dentro de uma organização, dentro de um templo. Ele está te chamando para fora. Saia da escravidão. E depois ele vai lá, através da igreja, né, através da chave que foi dada a Pedro, e abre o aprisco dos gentios e diz, saiam, porque agora há um só rebanho e um só pastor. Valeu, meus irmãos. Um abraço aí.
Se possível, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Compartilhando, dê um like, inscreva-se no canal. Estou cansado, com a mente cansada. Inscreva-se no canal, comente. Um grande abraço, meus irmãos. Tamo junto. Desculpando qualquer coisa aí, meio cansadão.